Bem-vindos ao Entre Nós, um programa de dicas imperdíveis aqui, na Rádio Web Mackenzie. As mais recentes notícias universitárias e entrevistas com convidados especiais, conectando você com o que há de melhor na vida universitária. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Entre Nós, a sua rádio universitária. Eu sou o Kevin Vinícius e irei conduzir o episódio de hoje que trouxe uma convidada muito especial. Mas antes, vamos com as notícias universitárias? Os eventos mais importantes, as notícias mais quentes. Fique com as notícias universitárias. A exposição imersiva Astro está fazendo sucesso em São Paulo e é considerada uma das maiores experiências sobre o universo no Brasil. A mostra leva o público para uma verdadeira viagem especial com projeções em 360 graus, cenários interativos e imagens incríveis dos cosmos. O evento acontece no Visual Farm Ginásio, localizado na Praça Olavo Bilac, número 38, nos Campos Elíseos, com ingresso a partir de R$ 25. Mais informações podem ser encontradas no perfil @visualfarmginásio. E para quem gosta de arte imersiva, a Casa Bradesco, no Complexo Cidade Matarazzo, recebe a exposição Sou o Outro do Outro, da artista britânica Devlin. A mostra mistura luzes, espelhos, sons e instalações interativas para falar sobre identidade e conexão humana, além de contar com restaurantes, cafés e lojas para completar o passeio. A exposição acontece na Alameda Rio Claro, 190, na Bela Vista, com ingressos também a partir de R$ 25. Sessões gratuitas em datas selecionadas. Mais informações estão disponíveis no perfil @Casa Bradesco. Agora vamos para a entrevista. Entrevista da semana, aqui no Entre Nós. Nossa entrevistada de hoje é Luana Walczak, estudante de letras aqui pelo Mackenzie. Ela viveu uma experiência de intercâmbio na Coreia do Sul que transformou sua visão sobre comunicação, linguagem e as possibilidades dentro do seu próprio curso. Durante o período no exterior, Luana teve contato direto com o sistema educacional coreano, acompanhando de perto a rotina, os métodos de ensino e a mentalidade dos estudantes. A experiência ampliou seu olhar sobre inovação, adaptação e produção de conteúdo, além de despertar novos interesses acadêmicos profissionais. Para ela, a linguagem ocupa espaços muito maiores do que normalmente se imagina. Seja muito bem-vinda, Luana. O espaço é todo seu, pode ficar à vontade para se apresentar, contar um pouco das suas experiências. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Experiências, assim, no geral, mas um pouquinho mais focado na Coreia. Eu fui para a Coreia com o Mackenzie, então é uma experiência ótima, principalmente que a universidade dá pra gente. Assim, o sistema coreano de ensino é absurdo. Mesmo que eu tenha chegado lá e eu não participava dos coreanos, assim, do sistema coreano, então eles tinham um sistema unicamente para os estrangeiros. Então eu fui com o Mackenzie para uma universidade que era muito parecida com o Mackenzie em si. Então eles têm um pouco disso. E eu voltei com a cabeça totalmente diferente. Como eu faço letras aqui no Brasil, eu tranquei, tecnicamente, letras e fiz um semestre lá de marketing. Eu tinha a possibilidade de fazer finanças, fazer qualquer coisa que não tenha a ver com letras, mas o coordenador do meu curso falou, faz marketing, que tem a ver com comunicação. E aí eu fui, e é, assim, incrível como o mundo da comunicação, como a gente é muito amplo. A gente tem muita área para seguir, tem muita coisa para fazer, então é incrível. Com certeza, a gente estava até conversando sobre isso, das possibilidades que o Mackenzie disponibiliza pra gente. Não só o Mackenzie, mas o CCL em si. A gente chega aqui às vezes meio perdido, não sabe como
como vai ser meu futuro? Qual profissão eu vou querer seguir? Você entra aqui com uma visão, tipo, eu quero seguir na área X, mas depois você tá indo para Y. Aconteceu isso com você também? Você tinha uma visão meio estereotipada do seu curso que você mudou ao longo dessa trajetória? Aconteceu e foi bem complicado, assim, eu entrei em letras na intenção de ser professora. E depois de um ano, eu comecei a ir para a área da escrita. Então, aí, depois de um ano, eu queria ser escritora. Então, eu estava em letras, mas eu estava entre esses dois. E eu acho que como todo mundo que escreve, hoje em dia, assim, atualmente, a gente começa com fanfic. Então, eu comecei escrevendo fanfic e depois de um tempo comecei a ir para a escrita de livros e, assim, redação no geral. E aí, eu quis focar na escrita, mas chegou certo momento que eu comecei a gostar da comunicação no geral. Então, tudo que dava para escrever, eu queria escrever. Então, eu fui para redação publicitária, redação comum, qualquer tipo de escrita, até tradução. Então, a gente é muito livre para tudo em letras. E aí, quando eu fui para a Coreia, a minha cabeça mudou, assim. Eu comecei a ver comunicação em tudo, eu comecei a ver como a Coreia consegue inovar o que eles já têm lá dentro. Então, o que já existe, eles conseguem inovar. E eu voltei pra cá com a cabeça, assim, maluca. Eu entrei depois na agência de comunicação aqui do Mackenzie como redatora. E são poucas pessoas de letras que vão pra lá. Majoritariamente era publicidade. Acho que tinha uma pessoa de jornalismo e 2 de letras contando comigo. Então, letras não tem uma noção disso, de que é além da docência, é além da escrita para livro, essas coisas assim. Então, aconteceu também comigo isso, de ir mudando. E na Coreia do Sul, assim, questão do país, da educação do pessoal, como que foi lidar? Porque, pelo que parece também, que eu nunca tive a experiência de ir lá, dizem que eles são muito educados, muito gentis. Como foi essa experiência nesse outro sentido também? Sim. Culturalmente, a educação deles eles são educados, mas são alguns costumes que eu estava até conversando com uma amiga agora, que socialmente não é tanto. Então, por exemplo, quando você entra no elevador, a primeira coisa que eles fazem é apertar o botão para fechar. Eles não esperam, eles não colocam a mão. Então, para abrir uma porta, eles não seguram a porta para você. Eles abriram, eles fecharam. É individualismo total. Esse tipo de educação. Mas a acadêmica é num nível absurdo a educação deles. Tinha vezes que eu saía, assim, numa quinta à noite, assim, eu queria comer alguma coisa, era 4 da manhã, e eu via os alunos no Starbucks estudando. Então, era todo lugar que tinha possibilidade de estudar, biblioteca, café, eles estavam. E tem um café a cada esquina. E assim, então tem 7 estudantes a cada esquina estudando 4 da manhã, 3 da manhã. Eles levando a sério aquela música que fala, estude enquanto eles dormem. Exatamente. Exatamente. É absurdo. Eu não tinha noção que era nessa proporção o ensino lá. É bom você falar disso. Eu tinha assim, uma ideia, acho que meio estereotipada, talvez, sobre a educação. Porque dizem que eles são super educados, que eles são atenciosos. Então, isso você percebe que tem, mas uma proporção menor do que falam. Exato. Eu não acho... Eles são educados, mas não são cordiais. Não são simpáticos, assim. O calor latino que a gente tem, eles não têm muito. Então, aquilo é prazer, legal. É isso. É bem assim. E como foi pra você lidar com isso? Porque o brasileiro, ele tem esse jeitinho mais dele, amoroso. Nem todos, claro, nem todos, claro. Mas como foi pra você? Porque lidar com essa pluralidade cultural também, de local também, às vezes é muito difícil. Como que você lidou com isso? Não sei se foi sua primeira experiência fora do país. Justo. Mas conta como que foi nesse sentido. A primeira vez que eu fui pra Coreia, eu tinha 16. Eu fiquei um mês lá estudando coreano sozinha, por doideira minha. Tava 16 anos em casa sem fazer nada no ensino médio, pensei, vou pra Coreia. E aí eu fui, então eu já tinha um pouco de noção de como eram os coreanos. Só que o que acontece lá é que a maioria dos coreanos que tem contato com os estrangeiros são os que já querem ter contato com eles. Então você não vê um coreano muito tradicional, culturalmente assim, tendo contato com os estrangeiros. É mais aquelas pessoas que querem aprender inglês. Os coreanos que querem aprender inglês, querem ter contato fora do país deles. Então esses são mais cordiais. Eles falam inglês bem, e vêm, chegam e sabem que a gente é mais caloroso. E área de letras, igual a gente estava comentando, como surgiu o desejo também de você ser estudante de letras, saindo um pouco agora da Coreia, porque letras é uma área, igual eu falei com você, eu particularmente admiro muito, é uma área que eu admiro muito, mas que eu também só imaginava que era mais ou menos assim para ir para a área de licenciatura. Sim, que você me corrigiu também, que eu achei interessante. É interessante. Eu entrei na letras na intenção de ser professora mesmo,
e aí depois desse um ano mudou. Mas eu tive a oportunidade de ser professora, então tem os estágios obrigatórios de licenciatura. Eu dei aula em escola estadual, com 40 alunos, num sol fervente, sem ar-condicionado, sem nada. E era gostoso, assim, ter o contato com o aluno e ver aquelas carinhas, o olhinho deles, assim, radiante, querendo aprender. E, ai, professora, pode tirar? Fala, professora, faz isso. É encantador, né? É encantador, totalmente. E é incrível, assim, eu tive essa experiência. Eu não descarto a opção da licenciatura, mas eu acho que eu tenho vontade de ter no meu currículo, assim, todas as áreas de letras possível, antes de eu escolher alguma específica. Ah, perfeito, mas você tá certo. Enquanto você tem essas oportunidades, Sim. o bom é você procurar, insistir, persistir, ver onde você pode atuar. Eu penso muito assim também na minha área de jornal, porque é uma área muito ampla, que eu falei aqui, que eu posso seguir inúmeras opções de carreira. Acho até interessante você falar disso. Área, assim, em questão de licenciatura mesmo, como que foi você, ao chegar lá na sala de aula, se deparar, qual faixa etária mais ou menos que você leciona? Nossa, Lecionou? foi sexto ano. E Sexto sempre ano? sexto ano. Eu evitava o ensino médio e eu evitava os menorzinhos, assim, o primeiro, o E segundo. quais desafios que você encontrou? Porque eu lembro que quando eu tava no sexto ano, gente, fala conversar aqui pra É vocês. uma galera. É uma galera bem Eles bem são. assim, bem difícil, no sentido de aprontar, porque eu digo por mim, Sim. eu aprontava bastante, o ensino nem sempre eu ia estudar, enfim, como foi essa experiência pra você? O desafio que você encontrou nessa sala de aula? Ai, foi um desafio e tanto, porque além de ser sexto ano, eram uns 40 alunos, assim, era complicado, porque por ser escola estadual, era muita gente, era muito aluno, e era uma estrutura, assim, que não era tão favorável a eles. E até acontecia da professora em si, de sala deles, não conhecer tão bem os alunos. Então a gente perguntava, olha, tal aluno tem alguma dificuldade que a gente pode melhorar? A professora, não sei. Então era um pouco, a gente viu o sistema educacional brasileiro de perto. E é complicado, porque você, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço que entram, assim, na docência, tem essa sede de vou mudar o mundo, eu vou mudar a educação brasileira, vou fazer diferente, vou ter uma professora que eu nunca tive. E chega lá e o sistema te corrompe. Então, é complicado, mas, assim, é uma experiência maravilhosa, mesmo assim. Ver aqueles olhinhos querendo aprender e olhando pra você, encantado pra lousa, é incrível. É igual você falou, desafiador, mas claro que tem as experiências, o encanto, tem Sim. cada pessoa que marca, igual você falou também. Aham. E isso é interessante, a gente percebe que tem a falha educacional, isso atravessa, perpetua já por muitos anos, Sim. mas que tem pessoas ali que têm sonhos também. E é bom a gente poder, você como uma professora principalmente, estar lá, poder incentivar. Sim. Eu vim de escola pública também, eu lembro que um professor meu, ele sempre falou, você vai seguir na área de comunicação, eu vejo isso em Ai, você. que legal. E quando a gente recebe esse tipo de incentivo, assim, pode transformar uma vida e alavancar muitas carreiras. A importância de um professor, sobretudo no ensino estadual, é super necessário. muito Como que você importante. enxerga isso na realidade? Não sei se você dava aula em áreas mais periféricas, mais centrais, Não, assim. era na Vila Mariana, inclusive era uma das escolas, ela chama Major Arci, e ela é uma das escolas consideradas a melhor em matemática, tem o melhor desempenho em matemática, assim, em São Paulo, se eu não me engano. E, assim, eles são muito dedicados, então era incrível. Porque, assim, a gente não tem uma idade tão longe, assim, não é que a gente tem idade perto do sexto ano, mas eles não veem a gente como adulto. Então, eles viam como se fossem jovens eu lecionando pra eles. Então, tinha umas 3 menininhas que falavam pra mim, ai, quero ser que nem você, que letra linda, nossa, amei sua roupa. Então, assim, são coisas além da docência. São coisas além de só ensinar que faz a gente querer estar nisso. É bem legal. Exatamente. São conhecimentos que você agrega que, sim, Sim, levam as pessoas a buscar sonhos mesmos. exato. Então, para quem acha que letras é só da aula, você explicaria, isso é o verdadeiro potencial do curso. É transformar a gama de possibilidades dentro do curso também que você recebe, para além de sala de aula. Totalmente, totalmente. É aquilo que eu até comentei, eu sempre falo que se eu quiser seguir em alguma área, tudo que termina com ouro eu posso ser. Tradutora, revisora, redatora, professora, editora, tem um monte de coisa, além de copywriter, social media, que eu faço isso hoje. Então, tem muita área. Entrar em agência, editora. E você comentou que está no último semestre, agora já está para se formar. Como está sendo também agora esse período acadêmico? Dificuldades, conciliar com estágio? Conta um pouquinho pra gente. É complicado. É a primeira vez que eu tô, assim,
tão lotada, assim, de coisa. Então, é faculdade de manhã e o TCC, e reunião para TCC, e depois meu estágio é da 1 às 7. Depois das 7, eu não sei o que eu consigo fazer da minha vida, porque é tanta coisa, tanta atividade, tanta prova. Continua sendo, assim, muito complicado, mas eu acho que dá para dar conta. Eu tenho muito... eu tenho muito medo dessa fase. Eu tinha também. Eu tenho muito medo, para falar a verdade. Sim. O pessoal de jornal também surta, assim, bastante. Imagine você lidar... É porque o pessoal geralmente acha que é fácil. Muitas pessoas acham, não, é fácil só estar estudando, conciliar TCC. Muitas pessoas acham que é fácil. E qual porque é uma dúvida que eu tenho em particular, áreas de TCC que você pode fazer em letras? Nossa, a galera da minha sala é muito diversa. Então, tem pessoas estudando a literatura feminina, tem pessoas estudando literatura feminina especificamente na América Latina, então, autoras colombianas, bolivianas. Tem uma amiga minha da minha sala que está fazendo sobre semiótica, então ela está analisando comunicação no trânsito. Então, o que significa vermelho, verde no semáforo, coisa assim, porque isso é semiótica e na letras, assim, a comunicação. Eu fui um pouco mais para a parte de marketing e comunicação, assim, no geral. Estou analisando escritas entre a globalização e como as pessoas eram mais autênticas antes dessa globalização. Então, tem muita área que dá para seguir no TCC. E você tem vontade, depois da graduação, se formar, seguir, fazer um mestrado, um doutorado? Tem alguma vontade de seguir? É uma possibilidade. Eu penso mais na pós-comum, talvez uma MBA, umas coisas assim, que eu sei que são mais voltadas, assim, para publicidade, mas eu tenho vontade de fazer alguma coisa voltada também para literatura. Eu acho muito interessante. Então, tem bastante área que dá para seguir. E mestrado, assim, geralmente, não sei, como você já estudou fora, tem vontade de fazer alguma coisa fora também? Então, eu fico mais tentada a fazer um mestrado fora do que no Brasil. Eu acho que eles incentivavam muito. Então, na minha faculdade, na residência, tinha brasileiros que estavam lá unicamente pelo mestrado. E a Coreia, especificamente, tem uma bolsa que chama GKS, que eles pagam tudo pro mestrado e doutorado. São 2 anos pagando um salário para você estar lá. 4 anos também, se for no doutorado. Então, é um incentivo muito grande. Então, eu penso mais fazer lá fora do que aqui dentro. Interessante. Na Coreia do Sul mesmo você pensa? Na Coreia do Sul, eu penso. Legal, legal. Eu tenho, não sei, né, os futuros que vão ser trilhados na minha vida, mas é uma ideia que eu sempre também tive muito... Uma visão, assim, acho que um pouco limitada, porque na minha mente, eu sempre imaginei que fazer intercâmbio é muito gasto. As oportunidades são mais difíceis de bolsa. Sim. E como é para você isso? Tipo, lidar com inseguranças referente a esses bolsa, vou ter que pagar. Tinha uma colega minha, por sinal, que ela ia fazer um intercâmbio fora, só que ela foi fazer a conversão de gastos e ia dar por volta de R$55 mil mensais. Minha Nossa Senhora. Mensais. É um obstáculo. Então, você que tem muita ambição de seguir, acho que é interessante você se abrir esse referente a isso. Sim. A questão da bolsa, assim, coreana, são poucas pessoas que se inscrevem. Por incrível que pareça, a Coreia está no hype, principalmente, assim, no Brasil e no mundo inteiro, mas poucas pessoas se inscrevem pela dificuldade de ter que aprender coreano. Então, quando você chega lá, o primeiro ano do curso, independente de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, você precisa ter um coreano num nível alto. Então, algumas pessoas desistem por conta disso, então eu não fico tão preocupada, porque dá pra levar. É interessante, porque, igual você falou, o coreano ele é uma língua bem complexa. E você, pelo jeito, teve uma certa familiaridade. Como foi aprender coreano? Sim. Eu acho tão muito diferente. Tudo é muito diferente nessa língua. Sim. Por incrível que pareça, eu não acho que aí é suspeita, né? Mas eu não acho difícil ler e escrever. Então, eu aprendi a ler e escrever sozinha. Acho que eu tinha... Foi em 2016, 17, por aí, 14 anos. Eu aprendi a ler e escrever pelo YouTube. E aí, assim, foi questão de uma semana, eu tava lendo e escrevendo. Então, eu considero fácil o vocabulário deles. E aí, tanto que da primeira vez que eu fui pra lá, com 16 anos, em 2019, eu fui sabendo ler e escrever, mas eu não sabia falar e entender direito. Então, eu fiz aula bonitinho por lá. E aí, eu voltei sabendo entender um pouco mais. E aí, aqui eu aperfeiçoei, indo devagarzinho, mas ainda não é fluente. Não tem como. É muito difícil. É muito difícil? É muito difícil. Você sabe falar, tipo, bom dia?
Quer dar uma palhinha? Ai, minha nossa, mas aí eu fico nervosa. Se você não quiser, tudo bem, mas se quiser... Não, algumas coisas básicas, assim, de apresentação. Então, oi, meu nome é Luana, 안녕하세요, 저는 루아나입니다. Uns negócios assim, Mas é muito lindo também, viu? É bonito, é bonito. bonito de ser É escutado. bonito, sim. É um idioma que eu particularmente acho, igual eu falei, só de ler eu já me assusto. Sim. Só de ler eu já me Sim. assusto. É Mas muito... se a gente pega pra praticar, você teve... Como que foi aprender? Porque eu acho muito complexo aprender, ainda mais sozinha. Sim, sim. É porque tem que querer muito pra Tem que aprender querer sozinho, muito. né? Tem que querer muito. Ah, é que adolescente tem umas coisas, né? É meio peculiar. Eu lembro que eu comecei a gostar de BTS. E aí eu pensei, gente, eu vou aprender a escrever o nome desse menino. E aí eu escrevi, eu não sabia o que eu tava fazendo. Aí eu, gente, mas o que significa isso? Aí eu fui letra por letra, quando eu vi, eu sabia o alfabeto inteiro. Tava ali familiarizada. Foi uma vontade. Foi. E é interessante, porque eu tenho também uma amiga que aprendeu inglês 100% fluente. Hoje ela trabalha com isso e ela estudou 100% sozinha. Então a gente percebe que quando a pessoa quer muito, ela vai atrás e acaba que consegue. Sim. Um conselho que você daria pra quem quer aprender coreano, qual que seria? Vamos pensar, que agora essa me pegou, que eu nunca pensei nisso. Dica pra quem quer aprender coreano. Sozinho, assim. Sozinho. Escuta muita música que é lenta. Vê o vocabulário, vê a letra enquanto você tá escutando. Antes de tudo, óbvio, aprenda o Hangul, que é a letra coreana. E eu acho que é isso. Consumir tudo que é da Coreia, assim, é muito importante. Então, lê o rótulo de algum produto. Lê uma letra de uma música. Pega, assim, a tradução e aí, de pouco em pouco, o vocabulário vai vindo. Uma coisa que eu fazia que era, assim, muito legal, me ajudava muito. Eu escrevia post-it com o nome das coisas de casa. Então, quadro, eu colava no quadro como que escreve em coreano. E aí, eu olhava pro quadro, a primeira coisa que eu via era em coreano. O nome do objeto em si. Exato. Nossa, e aí eu decorei. Interessante, Luana, que você falou. E a gente percebe que fazer essa associação, você... Sim. Faz português e inglês aqui, provavelmente? Português e inglês, isso. Português e inglês. E qual que é a diferença que você percebe entre o português, a gramática do português pro coreano em si e também do inglês? Gente, a gramática do inglês eu acho, assim, facílima. É muito fácil, assim, de pegar. Óbvio que tem umas coisas que mudam de ordem e aí você vai demorando, tem que ter familiaridade, escutar bastante música, conversar com pessoas. Só que, assim, no coreano, a gramática em si, o verbo vai sempre pro final. Então, é muito complicado. Então... Até eu falar alguma coisa e você entender, no coreano demora. Então, eu, você, garrafa, podcast, vamos. Então, é só no final o verbo. Então, até você entender o que a pessoa tá falando, vai lá pro final. Então, a gramática pra mim no coreano é a última que pega. A falar, assim, é o último que pega. Interessante, porque realmente, sim. É totalmente diferente. É outro mundo de verdade. É outro mundo. Eu, você, microfone e garrafa, vamos. Exato, só no final. Podcast, vamos. Legal. Enfim, você falou também dessa experiência que você teve na Coreia e tal. Como você percebe que isso acrescentou também para você como ser humano, como pessoa, essas experiências? Sim. Eu acho que liberdade, autonomia. Então, como eu morava sozinha, eu fiquei 6 meses assim sozinha, era aquilo de, se eu não preparar minha comida, eu não vou comer. E como uma pessoa que mora com os pais, não é muito comum. Então, a gente espera ali, a gente chega em casa, o almoço tá pronto, depois do trabalho, a janta tá feita. Então, na Coreia era aquilo, eu tinha que me cuidar, coisa que antes uma pessoa, minha família cuidava de mim. Exato. E uma coisa que eu sinto muita falta, assim, que eu desenvolvi uma autonomia muito grande lá, é de poder sair sozinha, de fazer as minhas coisas sozinhas e tá tudo certo. Só que eu voltei pro Brasil e não consigo mais fazer isso por conta da segurança em si. Então, o que eu mais sinto falta de lá é a segurança. Eu saía 4 da manhã, andava, queria tomar um ar, 3 da manhã, comprava alguma coisa. E era tudo perto de tudo. Então, o metrô tinha cada esquina, o ônibus tinha cada esquina, e demorava 5 minutos para passar. E onde eu moro na Granja Viana, 45 minutos para passar um ônibus. Então, a liberdade que eu tinha lá, eu não consigo desenvolver ela melhor aqui. Então... que legal. E é interessante que você fala de segurança, porque realmente, ser mulher, a gente sabe que é muito difícil. Sim. Aqui sair 4 horas da manhã sozinha. É impensável. Exato. É impensável. E a gente vê também essas pluralidades culturais, é interessante, que lá é algo corriqueiro, normal. Muito. Você vê pessoa de pijama, assim, na rua 3 da manhã, porque fica com fome. Vou ali no mercadinho comprar alguma coisa, tá de pijama, e aqui é complicado. É complicado, mas tomara que um dia, quem sabe, Quem né? sabe? A gente mudar também pensamento, cultura. Hoje em dia a gente vê que isso é mais
difícil, mas quem Sim. sabe futuramente também, para todas as pessoas em si, não só Sim. mulheres. Inclusive um amigo meu foi assaltado hoje na luz, Ai, então Que pena. a gente fica meio triste com essas situações que acontecem Uhum. com familiares, amigos, que deixa até a gente meio chateado. Teve até né? uma situação bem interessante, assim, no Brasil eu tenho o costume de pegar o celular e colocar no peito pra andar. Sim. É ruim falar isso, mas é porque eu considero, vai ser assalto e assédio. Então, já É. é complicado. E eu lembro que na primeira semana que eu cheguei na Coreia, eu fiz amizade com um dinamarquês. E a gente foi passear, assim, no metrô. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi, na Coreia, colocar o celular no peito. Aí ele, o que você tá fazendo? Tipo assim, Foi que completamente- maluca. A gente tão Aí habituado. eu falei, então, é que eu moro no Brasil, né? Falei assim pra ele, que eu moro no Brasil, cuidado. Eu tenho 2 celulares, tenho esse e o do ladrão. Então, é complicado. E aí ele, gente, não acredito, na Dinamarca não é assim, é assim, assim, assim. Então, é complicado a segurança. É um choque. Mas é É um bom choque. que a gente vê que isso, que a gente vive nesse estado de alerta, Sim, não é normal. não é normal, Não mas... é normal, mas é a vida. Eu Ou penso a que a gente gente fica em mora, tá tudo alerta, certo. Ou a gente fica em alerta, ou é isso, beleléu e tchau. É isso. Inclusive, como que esse dinamarquês aí, ele ficou, acho que acredito, meio chocado com isso. Ficou. Meio, como assim, gente? Aham. A gente percebe também que muitos gringos vêm pra cá e ficam desatentos, porque é algo normal lá. Uhum. Tipo, andar com o telefone na mão, algo que já não é tão comum aqui. Sim, Então sim. é algo a se pensar. É. Segurança pública aqui no Brasil, eu acredito que é um dos maiores obstáculos É o maior pra a ser mim. combatido. Exato. E se você puder resumir essa experiência em uma frase ou um sentimento, qual que seria? É complicado falar isso, mas eu acho que saudade. Saudade. Porque pra mim a melhor palavra em português, a gente arrasa nessa palavra, saudade. Eu acho que define muito, é saudade de quem você é, porque num país diferente você acaba mudando, então é saudade do que você é saudade do que você vive, as possibilidades que tem lá. Saudade. É isso, né? Saudade. Luana, eu quero te agradecer por compartilhar um pouco do seu conhecimento e da sua que trajetória com a agradeço. gente. É um privilégio tê-la aqui. Sinta-se à vontade para voltar mais vezes. E é isso, pode se despedir do pessoal, fica à vontade. Ai, obrigada pelo convite, foi incrível, eu amei estar aqui. Obrigada por tudo. Agora eu vou encerrar. Uhum. Galera, infelizmente, o nosso episódio está chegando ao fim. Mas não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, que é @MacEntreNós, e também no Spotify, o mesmo @. Obrigado e até o próximo episódio. Abraço, galera.